Bem-vindos a mais um vídeo conosco aqui no Team Physician. Nenhum de nossos vídeos objetiva fornecer orientação médica. Por favor, pause o vídeo e leia o aviso inteiro antes de continuar. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje trago para vocês um estudo sobre a relação entre condicionamento aeróbico e risco de hospitalização por Covid-19. Então esse é um estudo que foi feito no grupo Ford e no sistema de saúde deles. Então, nesse estudo aqui, o que eles fizeram? Primeiro, eles buscaram os testes de esforço realizados entre 1º de janeiro de 2016 e 29 de fevereiro de 2020. Nesse período foram mais de 18 mil testes, porém eles queriam apenas aqueles que fizeram um PCR para SARS-CoV-2. Entre os pacientes que tinham testes e que fizeram PCR para SARS-CoV-2, foi um total de 1.183. Esses exames para SARS-CoV foram feitos entre 29 de fevereiro e 30 de maio de 2020. Alguns testes foram excluídos porque eram duplos, né? Ou seja, o mesmo paciente fez 2 testes em momentos diferentes. Então, nesses casos, o teste mais antigo era excluído. E foram excluídos também aqueles testes que foram incompletos, né? No qual o tempo de teste foi muito curto ou por algum motivo o teste não foi até o final. Entre os pacientes com SARS-CoV-2 e com o teste completo, então, com o teste de esforço, foram 1.181. Desses, 246 tiveram o PCR para SARS-CoV-2 positivo e 935 negativo. Vale ressaltar que todos os participantes eram adultos acima de 18 anos. Na análise estatística, o que eles buscavam? Buscavam calcular o risco da pessoa se infectar por SARS-CoV-2 em relação ao seu condicionamento aeróbico medido em METs, equivalentes metabólicos. E também avaliaram o risco de doença grave, de hospitalização secundária à Covid-19 em relação ao condicionamento aeróbico medido em METs. É importante ressaltar que eles fizeram um ajuste por doenças e condições já pré-definidas pelo CDC como de alto risco para doença grave, né, para Covid grave. Então aqui eles fizeram o ajuste de acordo com as covariáveis. 65 anos de idade ou mais no momento do teste, sexo masculino, história de asma, câncer, AVC, doença renal crônica, DPOC, doença coronariana, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca, hipertensão, obesidade e tabagismo. Nos resultados, a média em METs do condicionamento aeróbico desses pacientes foi 7,5 METs. A mediana entre o tempo do teste de exercício e o PCR para SARS-CoV-2 foi 2,1 anos. A idade no momento do PCR para SARS-CoV-2 foi 59 anos, sendo que aqueles 246 testes positivos correspondiam a 21% do total. Não teve nenhuma associação entre o condicionamento aeróbico e a probabilidade do teste PCR ser positivo. As características desses 246 pacientes que testaram positivo. 89, ou seja, 36% deles foram hospitalizados. O tempo médio de internação foram 13 dias, sendo que 11% dos pacientes foram admitidos em unidade de terapia intensiva, 3% precisaram de ventilação mecânica e 5% morreram. Entre todos os pacientes, o risco de hospitalização naqueles que tinham menor condicionamento aeróbico, que foi aqui classificado abaixo de 5,4 METs, foi quase 4 vezes maior ao risco dos que tinham melhor condicionamento aeróbico. Então, se a gente for ver aqui nesse gráfico, né, a gente vê aqui em verde o pessoal que tinha o pior condicionamento aeróbico, né, abaixo de 5,4 METs, entre os homens dá praticamente 80% de hospitalização, em relação a pouco mais de 20% naqueles que tinham um condicionamento aeróbico acima de 9,7 METs. Nas mulheres segue o mesmo padrão, com um percentual de hospitalizações em geral menor do que nos homens.
E é importante a gente destacar aqui que para cada unidade maior em METs, né, houve uma diminuição de 13% no risco de hospitalização. Então a gente vê aqui também nos gráficos, né, em relação à quantidade de METs, ou seja, o condicionamento aeróbico dos indivíduos e o risco de hospitalização, e a gente vê que existe uma correlação bastante marcante aqui entre o risco de internação e o baixo condicionamento aeróbico, tá? Isso para homens, para mulheres, isso independente da faixa etária e também independente da obesidade, que a gente sabe que é um fator de risco importante. Então aqui tanto os não obesos quanto os obesos tiveram esse ganho em termos de menor risco de hospitalização com um melhor nível de condicionamento aeróbico. A discussão que os autores trazem aqui, né, é que o condicionamento cardiorrespiratório, né, ou a capacidade de exercício, ela reflete diretamente a função de múltiplos órgãos e, portanto, seria uma ferramenta importante para ver qual é a habilidade do indivíduo de responder a estressores externos ou internos. E uma discussão adicional que os autores trazem aqui é de uma melhor resposta imunológica naqueles indivíduos que praticam exercício regularmente e, portanto, tendem a apresentar uma capacidade aeróbica melhor num teste de esforço, né? Então aqui eles falam especificamente no exercício aeróbico moderado, que melhora o sistema imunológico, mas também sumarizam aqui que exercício moderado a intenso é importante para melhorar a capacidade aeróbica e influenciar favoravelmente nas vias biológicas que estão envolvidas na resposta do corpo à infecção. Eles consideram os achados deles importantes por algumas razões, né? A primeira é que, assim como o tabagismo e obesidade, a capacidade de exercício é um fator modificável. Então, qualquer pessoa pode manter um bom condicionamento ou melhorar o seu condicionamento com treinamento e, portanto, diminuir o risco de Covid grave, caso contraia a doença. E o que eles chamam a atenção aqui também é que a capacidade aeróbica é um dos fatores preditores mais fortes de hospitalização entre os pacientes que tiveram o teste positivo para SARS-CoV-2 e pode ser usado como uma forma de estratificar risco. A conclusão dos autores é que a capacidade máxima de exercício medida num teste de esforço ela é um fator importante para a gente conseguir predizer o risco de internação por SARS-CoV-2 nos pacientes infectados. E que os pacientes deveriam ser encorajados a engajarem-se em um programa regular de exercício físico aeróbico para melhorar ou pelo menos manter a sua capacidade aeróbica. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse artigo, bem atual, bem importante aí nessa época que a gente vive. E deixem aí seus comentários e a ideia de vocês em relação a esses achados. Um abraço e até a próxima.